Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. 2 de Pedro 2,19, a Bíblia diz: quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando éramos vencidos pelo pecado, nós estávamos numa condição de escravidão. Mas o que Jesus oferece é mais do que perdão, é libertação do domínio do pecado, libertação do poder do pecado, não só da dívida. Ele também trouxe libertação da culpa, da condenação, que eram os efeitos disso. Não vamos negar esse outro aspecto. Embora a obra dele não se limite a isso, é importante ressaltar. Romanos 8,1, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Outro dia um irmão olhou para mim e falou: estou pagando pelos meus pecados. Eu falei: filho, se tu tivesse que pagar essa conta, tu estava lascado num nível que você não consegue imaginar. Seus pecados já foram pagos, você não precisa pagar pelos seus pecados. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus está dizendo: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor sobre a vida de vocês. E Ele veio trazer a libertação do domínio do diabo sobre as nossas vidas. Porque não era apenas o pecado que nos escravizava, mas através do pecado o próprio Satanás nos escravizava. Mas Colossenses capítulo 1, verso 3 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus seja louvado. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz que o Filho, falando de Jesus, o que veio anunciar o ano aceitável do Senhor, se manifestou para destruir as obras do diabo. Às vezes eu achava que as obras do diabo eram apenas aqueles ataques contra a gente. Até porque em Atos 10, 38, a Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Isso não significa que toda doença tem uma origem maligna, mas obviamente existe aquelas que são classificadas de opressão do diabo. Lucas 13 diz que Jesus impõe as mãos sobre uma mulher encurvada e que ela tinha um espírito de enfermidade. Então eu pensava: Jesus destruir as obras do diabo, esse povo que estava ali preso numa enfermidade, com a vida amarrada numa área, Ele vem trazer libertação. Não, se você vai estudar 1 de João 3, a Bíblia está falando de pecado. A Bíblia está falando de filhos de Deus e filhos do diabo, e que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, porque isso é o que acontece com os filhos do maligno. Ele diz que os filhos de Deus têm a semente de Deus, mas que os filhos do diabo têm uma outra semente. Quando a Bíblia está dizendo que Ele veio destruir as obras do diabo, está dizendo que Ele veio mexer lá no cerne da nossa natureza. Ele vem quebrar a força e o controle do pecado, não apenas trazendo perdão, mas nos proporcionando mudança de natureza. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 também fala dessa libertação do controle maligno. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Um dia eu li esse texto: e destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O irmão gritou: bem feito. Eu amo essas declarações que falam a respeito daquilo que nos foi disponibilizado por meio de Cristo Jesus. É uma libertação plena, é completa. Mas essa libertação não apenas liberou as pessoas, ela também mexe com aquilo que nós vamos classificar como coisas que são impessoais, ainda que algumas delas sejam abstratas. Era um ano de restituição das posses. É interessante observar que ali em Levítico 25, nós lemos do 8 ao 13 antes. Eu quero ler agora do 13 ao 16. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu. E segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos anos, você aumentará o preço. E sendo poucos anos, você abaixará o preço. Porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Deus está dizendo: a terra não se vende por possessão. O que está sendo negociado é o número das colheitas. Mas quando vinha o jubileu, toda a propriedade voltava ao seu dono. Então havia restituição das posses. O que é que eu e você precisamos entender? Do verso 23 a 28, o Senhor volta a explicar: também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha.
Pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, o seu parente, resgatará o que esse irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder desse, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Era um ano de restituição de posses. Quando Jesus está dizendo, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor sobre a vida de vocês, Ele não está mera e simplesmente dizendo, é uma libertação dos pecados. Ele está dizendo, é um tempo de restituição. E eu creio que isso não se limita à restituição material. Muitos de nós precisamos acreditar que existe uma bênção que é parte da obra da graça chamada restituição. Jesus se refere ao diabo dizendo, o ladrão veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. E diz, eu vim para que tenham vida. Às vezes a gente só pensa, bom, ele trazia a morte, Jesus trouxe vida. Mas se ele veio roubar, Jesus veio fazer o quê? Restituir. Nós temos direito à restituição, e não apenas de coisas. Nós precisamos acreditar em restituição familiar. Nós precisamos acreditar em tudo aquilo que o Senhor pode acrescentar. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia não limita a restituição de coisas, só o que é tangível, seja a questão familiar ou pessoas. A Bíblia fala da restituição do tempo. Você sabia que é possível viver isso? Em Joel, no capítulo 2, no verso 25, Deus havia feito uma promessa. Qual era a promessa? Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus está dizendo, vocês perderam muito tempo tentando a colheita, que não vinha, o pouco que via era consumido. Deus está dizendo, eu não vou restituir só os mantimentos, eu vou restituir os anos perdidos. Existe algo que eu não sei como a gente explica, mas para tentar inventar um nome, eu vou criar uma classificação aqui, vou tomar liberdade. Há uma unção de aceleração que nós podemos experimentar, estilo aquela de quando a mão do Senhor vem sobre Elias e ele corre como nunca havia corrido. Nós podemos viver resultados extraordinários. Em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 5, versos 15 e 16, a Bíblia diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor, o que significa remir? Sinônimo de resgate. Reaver o que foi perdido por meio do ato de compra. Deus está dizendo que eu e você podemos remir o tempo, resgatar o tempo. E eu creio que estamos vivendo um tempo e uma fase onde muitos serão atraídos para esse lugar de entendimento e uma resposta de fé, e vão viver uma unção de aceleração, de ganhar tempo que foi perdido no passado. Era um ano de libertação completa, não só de pessoas, como também de coisas. Mas em segundo lugar, era um ano sem esforço ou trabalho. E aqui nós precisamos entender algo. Quando você vem para o Antigo Testamento, mesmo antes da lei de Moisés, você percebe já na criação que durante 6 dias, não vou gastar tempo discutindo isso aqui, mas não consigo de forma alguma dizer que esses dias são dias de 24 horas. Nos primeiros 3 dias não existe sol e lua, não existe ciclo de 24 horas, vão ser criados a partir do 4º. A palavra ali traduzida dia é período de tempo. Mas depois dos 6 dias da criação, o 7º Deus descansou. E a Bíblia diz que esse 7º dia também não terminou, que nós vamos entrar no descanso de Deus, que ele dura até hoje. Portanto, se pelo menos 4 dos 7 dias não são de 24 horas, eu não vejo necessidade nenhuma de brigar por uma tentativa de dizer que são de 24 horas. Mas a verdade é que Deus pega um de 7 e ele diz, isso aqui está santificado para o descanso. Depois, na lei de Moisés, isso é incorporado no decálogo, nos 10 mandamentos, e se torna um dos principais mandamentos. 6 dias você trabalha, ao 7º você descansa. Deus nunca limitou o sábado só os dias semanais. 6 anos se cultiva a terra, no 7º ano se descansa. Agora a pergunta é, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo que nós vivemos hoje, debaixo da obra de Cristo, o sábado ainda é uma ordenança a ser guardada? Isso tem gerado muita discussão no meio teológico. Alguns se levantam e dizem, não, o fim da lei é Cristo. Tem outros grupos que querem preservar o sábado, que criaram algumas definições para tentar justificar a sua passada. Não, o fim da lei é Cristo, é lei cerimonial.
mas lei moral permanece. Eles decidiram que lei moral são os 10 mandamentos, e se o sábado está nos 10 mandamentos, ele deveria vir. Mas o Novo Testamento não sustenta isso. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, Paulo diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ele menciona claramente comida, bebida, festa. Aí ele fala de sábados e diz: ninguém julgue vocês por isso. Se esse é o mandamento que passou para o Novo Testamento, Paulo vai dizer: ó, se você não está obedecendo, ninguém te julga. É quase a mesma coisa que ele falou: ó, se você andou matando alguém por aí, ninguém te julga, você está na liberdade. Como é que ele falaria uma coisa dessa? E ele diz: ninguém te julgue, porque ele não está tratando como mandamento da nova aliança, ele está tratando como uma sombra de bens vindouros. Aliás, Hebreus 10:1 diz a mesma coisa: a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Pastor, o que é a sombra? Vamos lá. Se eu estendo a mão aqui sobre essa mesa, eu vejo projetada a sombra por causa da luz que vem de cima na mesa. Quando eu olho para a sombra que está ali na mesa, ela tem a mesma quantidade de dedos que tem na minha mão, ela tem a mesma disposição, o dedão está para o mesmo lado na mão e na sombra, o dedo mindinho está no mesmo lado na mão e na sombra. Mas apesar de muito similar, a pergunta é: a imagem exata? Não, porque a sombra é uma superfície lisa, 2D, a mão é 3D, tem o redondinho dos dedos. Na sombra não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, mas é parecido e muito. E quando eu olho para a minha mão e para a sombra, eu conecto uma coisa com a outra na hora. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, os 2 estão no meu campo de visão. Segundo, mesmo se a mão saísse do campo de visão, a sombra ainda poderia ser reconhecida, porque é um objeto, é uma figura conhecida, está na minha mente. Então eu olho só a sombra sem ver a mão, eu já associei aquilo que eu conheço. Agora pergunto: se em vez da mão fora do campo de visão fosse um objeto desconhecido projetando a sombra, você conseguiria entender o que é a sombra? Não. Quando é que você entenderia a sombra? Quando aquela coisa que a projeta entrasse no campo de visão e você constatasse a similaridade entre ela e o que não é a imagem exata, mas é parecido. Você ia dizer: era isso projetando a sombra. A Bíblia diz que na lei, no Antigo Testamento, nós não temos a imagem exata das coisas. Deus diz: o que eu estou mostrando aqui não é o que as coisas são. O que tem aqui é só uma sombra. Sombra do quê? O que é que projeta a sombra? Sombra de bens vindouros. Tudo aquilo que se concretizaria em Cristo no futuro, não no tempo da lei, projetava do futuro para o passado sombras. Eram projeções proféticas que vinham invertidas no tempo. Agora, quando o povo olhava para a sombra de algo desconhecido, conseguiria entender? Não. Onde é que conseguiria entender? Quando aquilo que a projetava entrasse no campo de visão, eles iam fazer uma relação entre o que estavam vendo e aquela projeção que já estavam lá. Ia dizer: era isso. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.